Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu cumprimento esse meu irmão e essa minha irmã que está me assistindo neste dia, com a gloriosa paz de Cristo, né? Porque essa paz, ela traz realmente uma paz ao nosso coração. E eu venho com mais um vídeo neste canal, agradecendo a todos que estão assistindo esse vídeo, né? Peço ao meu irmão e à minha irmã que compartilhe esse vídeo, que dê o seu joinha, dê o seu like, para me ajudar. Porque sou nova por aqui, sou muito simples, não sou nenhuma pregadora do Evangelho, não sou nenhuma pessoa culta, estudada, né, mas apenas uma pessoa que gosta de ler a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É o livro mais completo que existe em todo o mundo. Esse livro, ele é vivo. Ele contém histórias maravilhosas, né? Desde o começo do Gênesis, que foi a criação, e todo o livro se estende com 66 livros, né? A Bíblia Sagrada, ela é composta de 66 livros, todos eles de histórias maravilhosas e ensinamentos para a nossa vida. Ler a Bíblia é vital para as nossas vidas, mas muita gente, infelizmente, não gosta do conteúdo da Bíblia porque acha muito difícil de entender. Mas o Senhor me levantou aqui nesse canal para que eu pudesse ler as histórias da Bíblia de uma forma simples, que você possa entender, meu amado amigo, minha amada amiga que está aí do outro lado. Porque muitas vezes não entendemos o que está escrito lá. Porque é um livro de revelação, é um livro que tem que ser... Não é qualquer livro que você está pegando para ler, mas a palavra de Deus, né? E é uma responsabilidade muito grande trazer essa palavra. Porque a palavra de Deus diz que se nós trocar até um tio, se a gente tirar um tio da palavra, tirar alguma palavra da Bíblia, nós poderemos até perder a nossa salvação por conta disso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando eu entrei, né, quando eu abri esse canal no YouTube, que nem foi eu, mas uma amiga, fiquei com medo, porque muitas pessoas que conhecem a Bíblia, eles podem até dizer que eu estou lendo de uma maneira errada, mas eu peço o Espírito Santo de Deus que me ilumine para que eu possa trazer essa palavra maravilhosa. Já está com algum tempo que eu leio a Bíblia, meu nome é Ayla, né? Meu nome mesmo é Ayla, mas muitas pessoas me conhecem como Ayla, porque é o nome que foi dado pelos meus pais, só que eles queriam Ayla, só que eles não colocaram o Yzinho lá e ficou Ayla, né? Enfim. Então hoje eu vou fazer uma oração final, certo? Quando terminar esta palavra, eu vou estar orando por você. Tá bom, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado me assistindo. E também quero indicar aqui um canal que chama Desperta Bíblia, né, que são missionários que levam a palavra, que enviam missionários para outros locais, né, para longe do nosso Brasil, né? E eu quero indicar esse canal que é o Desperta Bíblia. Vocês dêem uma voltinha por lá, se inscrevam no canal. Lá tem muitos testemunhos da palavra do Senhor. O nome é Desperta Bíblia. E a palavra de Deus hoje está no livro de João, né? Evangelho de João. Está no capítulo 3 de João, né? Hoje nós vamos comentar, eu vou falar de um personagem bíblico que era um homem que viveu na época de Jesus, né? Na época que Jesus estava pregando a palavra no mundo, esse homem, ele era um estudioso. Ele era nada mais, nada menos do que um daqueles homens, né, da sinagoga, né, da igreja. Ele era um homem muito religioso, né? Mas ele, ouvindo falar dos milagres que Jesus fez no mundo, né, durante o período que ele estava fazendo esses milagres, o ministério dele foi apenas de 3 anos. Jesus Cristo pregou apenas 3 anos, né? Fez missão pregando a palavra de Deus, né? Porque ele era Deus também, né? O Filho de Deus é Deus. E o Espírito Santo são 3 em um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus permitiu que Jesus viesse à Terra. E sempre Jesus estava rodeado por grandes multidões de pessoas. Uns eram curiosos
E os outros realmente que queriam alguma coisa dele. Ou queria alimento, ou queria cura, ou queria alguma coisa. Não é muito diferente de hoje não, né? Porque muitas pessoas só se lembram de Jesus quando estão no leito de dor, quando estão passando por uma prova no casamento, quando estão com o filho no mundo das drogas, ou precisam de alguma coisa de Deus, né? De Jesus. Então eles chegam para Jesus. Mas Nicodemos aqui, ele não entendia qual era a salvação que Cristo trouxe ao mundo, né? Porque Cristo veio em missão, mandado pelo Pai para poder pregar esse evangelho aqui na terra. Enfim, vamos lá para a palavra, depois eu dou uma explicação na palavra. João 3, primeiro versículo. Mas aqui o tema diz assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos nascer de novo? E vendo o vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como creais se eu falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esta palavra maravilhosa, né, que hoje eu vou compartilhar, que eu estou compartilhando com os meus irmãos, como eu já falei, né, Nicodemos, ele era um homem religioso, ele pertencia a uma seita religiosa, né? Ele pertencia a uma religião. Nicodemos era professor, ele ensinava a todos na igreja, mas ele estava longe do conhecimento da verdade. Ou seja, ele lia, mas não entendia, né? Porque o Antigo Testamento é de Mateus para trás, né? Que é o Antigo Testamento, que é dividido ao meio. A Bíblia é dividida ao meio, né? Antigo e Novo Testamento. Jesus já é o Novo Testamento. Ele ainda não tinha partido, né? Mas já estava deixando esses livros como testamento para nós, né? Porque para que a gente consiga ter alguma coisa na vida, né? Se você tem uma herança, alguém tem que morrer, né? Para você receber essa herança. Nós recebemos esse Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele está vivo, ele não morreu, ele apenas subiu
de onde ele veio, né? E aqui diz, né, que esse homem era um fariseu, Nicodemos. E o que ele faz? Ele, com medo de ser acusado na igreja que ele congregava, né, que aliás que ele dava aula, né, que ele era um professor, um teólogo. Então Nicodemos, ele foi à noite para que ninguém visse, né? Eu acredito que foi para que ninguém visse ele conversar com Jesus, porque ele precisava conversar com Jesus, né? E ele foi ter com Jesus à noite para que ninguém visse, né? Então ele diz aqui, né? Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele reconheceu que Jesus era o mestre, era aquele que veio para ensinar, porque era o Filho de Deus, mas muitos dos amigos dele, dos fariseus, não acreditavam, né, os religiosos da época. Porque ninguém, ele diz aqui, porque ninguém ninguém pode fazer estes sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Então Nicodemos aqui de antemão, ele já conheceu que Jesus, ele fazia milagres, ele nunca discriminou ninguém, nada, ele apenas ensinava o evangelho, porque ele não vem para condenar, ele veio para salvar. Então aqui no versículo 3 diz assim, respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que nascimento era esse que o nosso Jesus estava falando para Nicodemos? Ele fala para mim e para você hoje, que está aí do outro lado. Nascer de novo é aceitar o segundo plano de Deus, que o primeiro faliu lá no início, né? Com a Eva e com o Adão. Mas ele organizou e fez, né? Ele já tinha planejado, porque Jesus, o nosso Deus é onipotente, onisciente, né? Ele sabe todas as coisas, né? E onipresente. Então ele sabe tudo. Então ele já fez o segundo plano, né? Que foi através de Jesus. Jesus já estava com 30 anos, 30 e poucos anos pregando a palavra, né? Ele foi o segundo plano. Então ninguém pode nascer de novo se não for através de Jesus. Aceitando como seu único e suficiente Salvador. Suficiente porque ele supre tudo. Ele supre todas as coisas. Ele mora aqui no nosso coração, mas nós temos que abrir a porta do nosso coração para ele. Como eu sempre falo, nós temos uma maçaneta por dentro, não por fora, que ninguém possa abrir, mas por dentro. E você tem a chave, né, dessa porta que é o seu coração. Então Jesus aqui fala do novo nascimento para Nicodemos. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha só a pergunta de Nicodemos, como era, a mente dele estava voando, ele não estava entendendo nada, né? Então, Jesus aqui, né, ele diz, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Não é desse nascimento que Jesus está falando. Jesus está falando do novo nascimento, através dele, né, que é Deus também, né? Jesus é Deus e Deus é Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do engano. Então é ele que tem esse poder, nós não temos esse poder, só Deus através do Espírito Santo. Vamos lá, versículo 5, respondeu-lhe, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, quando Jesus, mataram ele naquela cruz, crucificaram, que ele já tinha entregado a sua vida ao Pai. Então, todos aqueles que estavam ali, eles eram quebrados as pernas, né, das pessoas que estavam no Gólgota, né, no lugar da caveira, onde tinha as cruzes, né? Então, Jesus, ele estava ali no meio daqueles dois ladrões que foram crucificados junto com ele. Os dois ladrões quebraram-lhe as pernas com a marreta. Mas de Jesus, como estava escrito lá no livro do profeta Isaías, que eles não podiam quebrar as pernas de Jesus. Já estava escrito, já 700 anos antes do nascimento. Então, o centurião, o soldado, ele pega uma lança e fura do lado de Jesus. E dali sai a água misturada com sangue. Esta água é a palavra que Jesus derrama sobre todos os corações. E o sangue que purifica, que nos leva para o céu. Através da nossa fé em Cristo Jesus. Nós temos que crer que realmente Ele veio a esse mundo pagar alto preço por nossas vidas. Essa foi a missão de Jesus, né, de Deus enviando seu Filho.
E aqui Jesus explica: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Lembra lá do nascimento do primeiro filho de Eva e de Adão? Pois é, nascido da carne, porque Deus já tinha tirado o relacionamento do homem com Deus através daquele casal, né? Deus andava no jardim com Eva e com Adão. Jesus também estava lá, porque ele já vivia, né? Porque ele sempre é vivo, vivo, vivo. Ele morreu em carne para poder nos conquistar a salvação. Mas ele sempre viveu, ele nunca morreu. Ele teve que passar pela morte física, porque ele era 100% Deus e 100% homem, né? Então ele tinha que passar pela dor física para poder nos ganhar a salvação, né? Então o que é nascido, como eu já falei, da carne, né, do pecado é carne, e ele continua sendo carne. Se ele não aceitar Jesus, ele continua criatura. Ele só passa a ser filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, através do levantar a mãozinha e dizer: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Nicodemos, eu acredito que Nicodemos foi salvo por essa palavra. Mas ele tinha tanto medo daquelas pessoas que o julgavam na sua congregação, na sua igreja, que ele foi conversar com Jesus à noite. E ele teve toda essa explicação. Ó. E aqui no versículo 7, não te maravilhes ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus fala aqui para Nicodemos, né? Uma palavrinha que sempre Jesus diz aqui: na verdade te digo. Esse na verdade significa sim, o real, a verdadeira história. Por isso que ele repete 2 vezes: na verdade te digo. E aqui Jesus, ele falava para Nicodemos sobre as coisas espirituais de Deus. Mas Nicodemos não estava entendendo nada. E aqui ele diz assim: Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel, não sabes isso? Olha só, o professor, aquele que estuda a palavra, aquele que ensinava os outros, ele não entendia do plano de Deus. O que está escrito, eu acredito que Nicodemos leu muito, né, o Antigo Testamento. Eles viviam com esse livro do Antigo Testamento nas igrejas, mas não estavam entendendo nada, porque só passava por cima da palavra, mas não entendia o conteúdo da palavra. Inclusive, Deus falando que ia enviar o seu filho. As lutas de Deus do Antigo Testamento até o Novo Testamento foi de guerras para poder colocar o povo no caminho dele. Mas o povo sempre desobedecendo. Sempre que Deus elegia um rei, então esse rei traía, ou esse rei ele lutava as lutas de Deus, ou ele traía Deus, né? Então, como é que um rei traía Deus? Ele traía Deus colocando, deixando que falsas religiões entrassem nessa batalha, né? Então, o caso de Salomão. Salomão, ele foi um homem ele teve muita intimidade com Deus. Muita intimidade, mais de vir tantas mulheres que ele tinha, esposas e concubinas, chegou um número de 1000 mulheres. Essas mulheres levaram a Salomão a servir outros deuses. Você pode prestar atenção na Bíblia, que Deus verdadeiro, o nome dele é D maiúsculo. Eu tenho no meu coração, nunca eu escrevo em WhatsApp, em redes sociais, Deus com D minúsculo. Eu sempre coloco Deus com D maiúsculo, porque é o Deus verdadeiro. Então, eu sempre escrevo. Pode ser eu estar apressado do jeito que eu tiver, eu vou colocar Deus com D minúsculo, né? Porque Salomão, ele foi enganado, né? Através do encanto com as mulheres, ele foi enganado. Ele findou a servir outros deuses, né? Mas ele foi um homem que teve muita intimidade com Deus. Então, Nicodemos respondeu e disse... Não, aqui foi a parte de Jesus. O versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e retificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Nós lemos a Bíblia e aceitamos esse testemunho, porque é o testemunho de Jesus Cristo. A partir do livro de Mateus, né, que é o Novo Testamento que foi deixado por nós aceitamos o que está escrito aqui.
que é Jesus Cristo. Um dia eu disse sim para ele: sim, Jesus, eu te aceito. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A minha vida mudou. Mudou da água para o vinho. Não fiquei rica. Não vivo flutuando com dinheiro. Não. O Senhor mudou muito a minha vida, realmente, porque a palavra diz que quando a gente obedece e faz aquilo que está escrito na palavra, Deus ali, Ele supre todas as nossas necessidades. O único suficiente que supre tudo. Você pode passar por uma doença e você está ali sorrindo e glorificando o nome de Deus. Por quê? Isso é loucura? Não. É porque nós sabemos para onde vamos, né? Porque aqui eu pulei um versículo que diz assim: o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, né? Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele sabe o local para onde ele vai. A gente ouve a voz da fé. Então nós sabemos para onde vamos, né? Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos dá vida e vida com abundância. Não interessa se o homem vai matar a nossa carne, o nosso corpo aqui na terra. A nossa vida, a nossa alma pertence a Ele, porque nós fizemos uma entrega. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, que é o livro dos céus. A partir do momento que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, seu nome é escrito com letras de ouro, meu irmão. Aquilo ali é uma escritura válida. Aquele nome está lá, não tem como você errar o caminho. Mas você tem que obedecer. Não adianta só dizer sim para Jesus e continuar nas práticas do mundo. Não. Você tem que dizer sim e obedecer os estatutos e mandamentos, aquilo que Deus nos ordena, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Embora que essa vontade vá nos doer, assim como disse Jesus. Antes de ir para aquela cruz, ele disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ali Jesus soou gotas de sangue, porque ele era humano e ele ia saber que ia passar por muitas dores. Então ele disse para o Pai: se possível, afasta de mim. Mas ele disse: se não for possível isso, seja feita a tua vontade. Assim como nós, quantas vezes nós nos encontramos em uma situação dessa, quando muitas vezes nós temos um paciente à beira da morte, a gente quer lutar por aquela vida, mas ali a gente sabe, né, quando Deus leva, a gente se entristece, chora, mas a gente tem que aceitar a vontade de Deus, porque é a vontade do Pai e não a nossa, né? Continuando. Aqui no versículo 3 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o Filho do homem que está no céu. Jesus, ele teve que descer à terra. Ele já estava lá, mas ele teve que descer e nascer no ventre de Maria para poder pagar preço de sangue por nós, né? Aí o 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Então Jesus já veio, já subiu aos céus vivo, né? Que ele foi em carne, né? Ele comeu peixe na praia com os discípulos, né? Ele passou 40 dias aqui na terra. Na subida dele, ele deixou o Espírito Santo, né? Então, ele vai voltar. E assim como Moisés levantou aquela cobra para curar aquelas pessoas que eram picadas pela serpente lá no deserto, ele, né? Deus ordenou que Deus ordenou a Moisés que ele levantasse, fizesse uma serpente de cobre. E ali ele levantasse aquela serpente, né, na frente das pessoas, e as pessoas eram curadas pelo poder de Deus, né, porque era a misericórdia de Deus. A única vez, né, que eu acredito que Deus deixou que fizesse uma imagem, né, de cobre, mas era representando Deus, ali foi ordem de Deus, né, porque não é permitido, Deus não aceita que a gente dirija os nossos pedidos a qualquer coisa nessa terra. Não é permitido. Aqui a palavra diz que não, somente Ele. Porque Ele não dá a sua glória para ninguém. Então, Ele quando voltar, Ele vai vir nas nuvens. Né? Todos vão ver, mas Ele não vai descer nessa terra. Ele vem apenas buscar um povo escolhido no meio de um povo. Que povo é esse? É o povo que disse sim, que tem o seu nome escrito lá. Porque é como se fosse uma prova, certo? De um concurso, da faculdade. Essa prova, o seu nome tem que estar lá. Se não tiver, você perdeu o direito de entrar ali naquele concurso, naquela faculdade, né? Então, assim, Deus conosco, né? Porque não existe dois caminhos, só existe um. E ele diz,
eu sou o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então, Jesus ali, ele foi muito, como é que eu posso dizer? Ele foi enfático em dizer isso. Ele disse e afirmou, né? Ele afirmou que ele era o único caminho. Não existe outro caminho. Então, seu nome tem que estar escrito lá, né? Para poder você ganhar a morada nas mansões celestiais. E aqui no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não sofra, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só confirmando o que eu já havia falado. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Também já foi comentado. Quem crê nele não é condenado. Olha só. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O único Filho que Deus teve, ele mandou essa terra para morrer em meu lugar e em seu lugar. E o 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha, quantas pessoas vivem no mundo de escuridão, né? Planejando a morte do outro, matando, arrancando a cabeça, escalpelando, fazendo todas essas coisas ruins, né? Ele vive fazendo isso às ocultas na escuridão, planejando a morte do outro, fazer mal a um pai de família, matar uma criancinha, né? Isso vale para homem e para mulher. Então ele não vem para a luz, porque se ele vier para a luz, ele tem que obedecer essa palavra e todos vão descobrir os feitos dele, né? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Olha só. Vem para a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, o que eu acabei de falar. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que coisa maravilhosa, né? Como eu disse, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou. Eu tinha um rosto caído, semblante abatido. Eu só vivia de mal com a vida, eu não gostava de mim. Eu me olhava no espelho, me achava feia, horrível. Eu dizia, por que a minha vida não muda? Bati em muitas portas, né? Se via muitas religiões, só não servi a macumba, né? Mas espírita, muitas religiões, né? E nada supria a necessidade que eu tinha, porque todo ser humano tem um vazio dentro de si que só quem preenche é Deus. E quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, a minha vida mudou. Hoje eu sei administrar minha vida através de Jesus Cristo. E eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, leia essa palavra maravilhosa. A Bíblia Sagrada é um livro de revelação para as nossas vidas. É o livro mais atual do que o jornal daqui a 3 meses. Ele está mais atual do que qualquer jornal, porque essa palavra é viva. Em qualquer momento que você lê a Bíblia, essa palavra vai estar viva para você, te trazendo um ensinamento para a sua vida, porque é um manual de instrução. Deus nos ama tanto que deixou o manual de instrução, a palavra revelada para nós. E eu quero, desde já, dizer para você que não tem nada impossível para Deus. Nada. Leia essa palavra. Acredite. Se você sentir no seu coração que você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, não para uma vida terrena, para a vida da terra também, né? Que você vai viver ao lado dele e vai ter uma vida mais tranquila, mas para morar no céu, nas mansões celestiais. O único caminho é ele, não existe outro. Se você está passando por problemas difíceis, eu não sei qual tipo de problema, Jesus é a solução. Quando você for orar, peça a Deus, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, me concede essa graça. Mas não esqueça que Ele é santo, 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 santo. Antes de mais nada, diga quem Deus é para você. Porque a oração do Pai Nosso nada mais é do que você começa com o Pai Nosso que está no céu. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida. Como eu já disse, eu não sei como você se encontra nesse dia. Mas saiba que esse livro aqui é um livro de promessas de Deus para a nossa vida. Deus é a nossa luz através de Jesus Cristo aqui na terra. E o Espírito Santo.
Meu Deus e meu Pai, desde já, meu Senhor, eu te agradeço por essa maravilhosa palavra, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está aí do outro lado. Eu não sei, meu Deus, o que ela está passando nesse exato momento, se ela está passando por dificuldades, se ela perdeu um ente querido, ou se ela está passando por doenças, ou por problemas financeiros, meu Senhor. Seja lá qual for o problema. Meu Deus, que esse meu irmão e essa minha irmã, ela busque resposta através da palavra de Deus e da oração, meu Senhor. Meu Senhor, Deus e Pai, eu entrego todas as pessoas nas tuas mãos. Que ela venha escolher, ela tenha a melhor decisão, meu Senhor. Que ela venha escolher o melhor, que é o teu Filho Jesus Cristo. Porque eu não prego religião, mas eu prego a tua palavra, viva e eficaz. Porque a palavra diz que ela é como uma espada de 2 gumes, que corta até o mais profundo da alma, dissipando juntas e medulas. Corte preciso. Meu Deus, tu és a palavra, a espada, tu és a água que limpa o pecador. Porque todo aquele que não é nascido da água e do Espírito é pecador. Todos nós somos pecadores, mas nós quando aceitamos Jesus, o teu Filho, nós nos tornamos teu Filho, redimido pelo sangue lá na cruz. Somos pecadores redimidos. E um dia, meu Senhor e meu Deus, o teu Filho voltará a essa terra por tua permissão, para buscar aquele que é seu. Pai, eu entrego todas essas pessoas nas tuas mãos, pedindo que abençoe, que livre, que guarde todo mal ele e as suas famílias, meu Senhor. As famílias que estão passando por problemas graves, com a peste que entrou no nosso mundo. Meu Deus, eu te peço por elas. Quem perdeu um ente querido, que o Senhor envie o seu Santo Espírito até a ele. Que o Senhor venha consolar. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E um dia, meu irmão e minha irmã, você vai se encontrar com o seu parente. Em nome de Jesus, eu oro neste dia por todas aquelas pessoas enfermas, de leitos de hospital, onde quer que tenha uma pessoa em sofrimento, que o Senhor venha trazer a cura, a libertação e a salvação, meu Senhor. E assim eu oro e te agradeço neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu like, como eu já pedi no início do vídeo, que você veja esse vídeo e creia que Deus, Ele pode fazer aquilo que você não pode, através de seu Filho Jesus. E comente, diga o que você está achando dos vídeos. Se você quiser uma história, também você pode comentar, pedir que eu vou estudar para poder trazer a palavra para você através de Jesus Cristo. Porque eu só empresto a minha boca para Ele, para Deus. E Ele é quem fala por mim. Porque Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. E assim eu encerro mais um vídeo no canal. Que Deus abençoe a sua vida.